token da Polygon praticamente renascendo das cinzas, subindo quando o mercado todo está muito desconfiado, mas vamos entender se essa alta veio para ficar, é só uma recuperação dessa queda, até onde a gente pode ir, para não acabar entrando naquela emoção, no hype, no FOMO, tá? E acabar justamente comprando o topo, perdendo dinheiro, que é o mais comum no mercado cripto. Então vamos entender aqui todo esse contexto, projetar aqui os nossos alvos, entender o que esperar desse mercado de criptomoedas e dessa possível altcoin season, beleza? Antes de continuar, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, ajuda demais o canal a continuar crescendo, vocês não perdem nenhuma atualização. E claro, nossa área de membros, tá perdido? Se torna membro do canal, tá? Vamos passando aqui então para o nosso gráfico semanal, e a gente vai ver aqui que não temos o histórico da antiga Matic, mas a gente já tem um histórico relativamente grande aqui no token Polygon, tá? E a gente foi vendo que ele estava lá na casa dos 80 centavos de dólar, quando ele sofreu uma queda muito forte. E veja como ele construiu esta linha de tendência de alta que foi perdida lá no caos de 10 de outubro, deixando esta enorme zona de liquidez aqui na casa dos 25 centavos, justamente onde a gente quebrou esse padrão aqui de alta, né? Então ele cai, se recupera devagarinho, perde essa estrutura e entrega uma pernada mais para baixo. Pontos negativos aqui desse movimento. A gente ainda não entregou a extensão de toda essa queda. Então, se a gente fosse, na teoria, repetir essa pernada que saiu dos 80 até os 15 centavos, a gente ainda teria mais chão, lá na casa, até a casa dos 6 centavos. A gente tem aqui, claro, a zona de liquidez foi perdida, podendo indicar justamente que o mercado caiu, redistribuiu aqui para entregar mais um movimento de queda. E, claro, a gente está, mesmo com toda essa alta que fez essa semana, mesmo com todo esse cenário aí positivo, a gente está cabeceando o fundo anterior perdido. Então, isso está muito longe de ser uma recuperação. Está muito longe de ser um mercado de alta aqui no token da Polygon. Tá certo que ela teve uma sobrevida, com o Polymarket rodando aí na blockchain, mas eu não acredito que seja suficiente para valorizar o token. Afinal, a necessidade do token ele é muito baixa, já que as transações são muito pequenas, né? Os valores precisa para fazer transação. Então, não acredito que seja suficiente para criar uma recuperação muito forte, tá? Mas em todo caso, graficamente falando, a gente tem vários pontos negativos. Queda que ainda não entregou a extensão completa dessa primeira pernada. Estamos abaixo da zona de liquidez, podendo indicar justamente que isso aqui pode ter sido uma zona de distribuição dos 25 centavos para cair mais. E claro, o fundo anterior perdido que a gente está testando agora, tá? Então esses são os pontos negativos. Agora vamos para os pontos positivos desse movimento. Primeiro, temos um semanal que provavelmente vai fechar com um volume bem interessante, que a gente não via aí, pelo menos aí desde novembro, mas como a gente tem mais 2 dias, provavelmente ele vai passar. Então a gente vai ter volumes aí comparáveis a agosto de 2025, que marcou o topo. Então quem sabe aqui não está marcando o nosso fundo. A gente veio aqui buscar a sombra inferior da barra do caos do 10 de outubro. Então o que o mercado fez? Caos. Depois o mercado recupera com força, chamando o comprador, justamente dizendo, oh, ok, o mercado já fez a limpeza, agora a gente vai voltar com força para cima. Aí todo mundo vem comprar aqui, bota seu stop abaixo da sombra. E o que o mercado faz? Vai lá buscar todo mundo de novo para depois entregar o movimento, tá? Então isso é positivo aqui nesses dois pontos do gráfico semanal, tá? No gráfico diário, a gente vê inclusive que o candle de ontem, sexta-feira, a gente teve um volume muito acima da média, o que é um sinal de perigo se a gente não conseguir romper o fundo anterior, tá? Porque euforia em região de topo, testando o fundo perdido, tá? No que poderia vir a se tornar um topo, né? Fundo lá de abril de 25 pode vir a se tornar um topo aqui se a gente não romper. Ah, então vamos com calma, tá? Não quer dizer que é para se atirar aí comprando o token da Polygon agora, tá? Lembrando também que isso não é uma recomendação de compra e de venda que eu faço com o meu dinheiro. Eu não tenho o dever aí de te dar e tomar sua própria decisão.
mas eu não vejo motivo para comprar neste ponto. Para os mais otimistas, para os entusiastas da Polygon, era para ter comprado aqui, ó, quando ele fez este movimento de voltar para os 12 centavos. Aqui foi uma oportunidade. Eu não compraria, tá? Sendo bem sincero. Mas para quem queria, para quem gostava, foi só esse ponto. Agora a gente está testando uma resistência importante para decidir se a gente vai reverter essa tendência ou não. Simplesmente a gente pode estar fazendo um reteste para cair mais e entregar justamente aquele último movimento de queda que a gente está vendo aí que é possível que ele venha acontecer, tá? Com tudo isso dito, vamos projetar aqui alvos, tentar entender esse cenário de baixa, cenário de alta, altcoin se não vem, não vem, se vier, até onde a gente pode entregar o movimento. Vamos ver tudo isso agora. Mas antes, claro, rapidamente, quem não tem o cartão cripto aqui, a gente recomenda o cartão da Redot Pay, um dos melhores cartões cripto do mercado. Use o nosso link aí, vocês vão estar retribuindo o nosso conteúdo. Vão ganhar $5. Lembrando que a Redot Pay não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF, cai só benefícios. E acreditem, vocês vão precisar de um cartão cripto muito em breve para usar o saldo das altcoins de vocês. Então aproveita aí e usa o nosso link aqui no primeiro comentário fixado. Tá? Vamos aqui então para o gráfico de novo e vamos projetar os cenários. Primeiro, se a gente não conseguir voltar acima desses 16 centavos, tá? A gente vai entregar o restante dessa correção. Então a gente teve o primeiro movimento, formamos o pivô de baixa, perdemos o fundo anterior dos 15 que está sendo retestado para entregar o último movimento até o 6. Neste momento, pela fotografia de hoje, esse é o cenário mais provável. Porque o mercado ainda não mostrou armadilha de falso rompimento no fundo dos 15 centavos. Tá? Então, esse é o cenário base. Voltar ainda a entregar mais um movimento de baixa, mais uma leve queda aí de 60%. Caso contrário, caso realmente o mercado tenha formado seu fundo, o teste aqui dos 11 foi realmente a limpeza lá do dia 10, os empolgados que compraram achando que já era fundo, para depois entregar o movimento, a gente precisa segurar nessa região dos 15, tentar formar um pivô de alta onde a gente teoricamente bateria aqui nos 25, retestaria os 15 e formaria o pivô de reversão. Esse seria o cenário ideal. Então, onde eu compraria o token da Polygon se eu gostasse? Exatamente nesse reteste. E o mercado ia voltar acima do fundo, validar a armadilha dos 15 centavos e formar o pivô de alta. Neste cenário, a gente poderia calcular aqui, projetar a possibilidade do token da Polygon bater uma alta de mais de 170, 200, 300%. O meu ponto principal aqui, eu não vejo uma grande assimetria no token. Eu acho que existem outros projetos que podem entregar mais, mas definitivamente o retorno para esses 15 centavos pode ser o sinal decisivo para a gente ver essa movimentação. E quem sabe o mercado não surpreende e ela sobe ainda mais. Beleza, pessoal? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Dê uma olhada nos outros dois vídeos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Valeu!